Capítulo 6. Ruínas. O olhar subconsciente de Lumian percorreu o quarto, observando as paisagens familiares da mesa, da cadeira, da estante, do guarda-roupa e da cama. Era o quarto dele, mas estava envolto em uma névoa fina e cinzenta. Isso é algum tipo de sonho lúcido. Estou tendo um sonho lúcido. Suas pupilas dilataram quando ele percebeu. Um sonho lúcido era uma ocorrência rara em que a mente podia pensar e lembrar como se estivesse em estado de vigília enquanto ainda estava em estado de sonho. Era uma habilidade que exigia treinamento especializado para ser dominada. Aurora tentou vários métodos para induzir sonhos lúcidos, a fim de desvendar o segredo do sonho da névoa cinzenta de Lumian e ajudá-lo a eliminar o perigo latente que representava, mas ela falhou. Mas agora, Lumian se encontrava inexplicavelmente consciente em seu sonho. À medida que o choque da situação passou, ele começou a considerar a possibilidade do porquê disso ter acontecido. Será por causa da carta de tarô que representa o 7 de paus? Aquela mulher disse que isso me ajudaria a desvendar o segredo do sonho. Portanto, sua função é permitir-me entrar em estado de sonho lúcido e explorar a área em volta, pela névoa cinzenta. HMM. Comparado com minha impressão anterior, a névoa cinzenta parece ter desaparecido bastante. Muito mais. Com esses pensamentos passando por sua mente, Lumian levantou-se da cadeira e caminhou para o lado da sala. Ele colocou as mãos sobre a mesa encostada na parede e olhou pela janela, onde uma paisagem completamente desconhecida saudou seus olhos. Esse sonho não reproduziu o cordo onde ele morava. Sob uma névoa fina e fantasmagórica, o imponente pico de uma montanha chamou a atenção de Lumian. Elevava-se de 20 a 30 metros no ar, construído com pedras vermelho acastanhadas e solo marrom avermelhado. Prédios cercavam a montanha, agora em ruínas, caídos ou carbonizados de forma irreconhecível. Pareciam criptas, um cemitério desordenado que cercava a base da montanha. O chão estava marcado por buracos e coberto de cascalho. Nenhuma folha de grama ou uma única erva daninha foi encontrada neste deserto árido. A neblina no céu se adensou até um branco impenetrável, sem nenhuma indicação de sol. Lumian só conseguia enxergar como se estivesse na calada da noite, sob a luz das estrelas. Após um momento de observação, ele murmurou para si mesmo: "É isso, este é o sonho que me assombra há anos." Mas logo ele redirecionou seus pensamentos para uma questão mais prática: onde está escondido o segredo do sonho? No pico ou em um desses prédios destruídos? Lumian não teve pressa em sair do quarto e explorar o sonho. Em vez disso, ele permaneceu onde estava, examinando a área do seu ponto de vista privilegiado. De repente, ele avistou uma figura correndo pelas ruínas dos edifícios que cercavam o pico da montanha. Apesar da névoa tênue e da altura limitada da casa de 2 andares, Lumian não conseguia se livrar da sensação de sua presença. Ele se perguntou se estava tendo alucinações. Respirando fundo, Lumian murmurou para si mesmo: "Fique calmo. Ser paciente. Fique calmo. Ser paciente. Pelo que posso ver, esse sonho está envolto em segredo e não parece inteiramente meu." Lumian sabia que explorá-lo cegamente poderia levar ao perigo. Sim, procurarei essa mulher amanhã e verei que informação posso encontrar. Então, tomarei uma decisão. Perdido em pensamentos, Lumian desviou o olhar e se preparou para sair do sonho para descansar em paz. No entanto, ele não sabia como acordar enquanto estava acordado. Após inúmeras tentativas de despertar, ele se deitou na cama e tentou desorganizar seus pensamentos, tentando recriar o estado em que se encontrava enquanto dormia. Depois de um período de tempo indeterminado, Lumian sentou-se abruptamente e notou o leve brilho da luz dourada do sol filtrando-se na sala através das cortinas. Finalmente estou acordado. Como esperado, dormir durante o sonho restaura meu estado de desorientação. Então, eu posso escapar. Lumian deu um suspiro de alívio e sussurrou para si mesmo. Naquele momento, uma batida reverberou na porta. Aurora. O coração de Lumian apertou, temendo o pior. Sou eu, a voz de Aurora se infiltrou na sala. Lumian saltou da cama e correu para a entrada. Ele agarrou a maçaneta e abriu-a. Vejam só, era Aurora do lado de fora. Ela vestia uma camisola de seda branca e suas longas tranças de cabelos dourados caíam elegantemente em cascata pelas costas. Como foi? Ela parecia certa de que Lumian acabara de acordar. Lumian não escondeu nada e contou todos os detalhes que ocorreram. Aurora assentiu pensativamente.
O objetivo da carta era facilitar um sonho lúcido. Ela perguntou, o que você vai fazer a seguir? Lumian grunhiu secamente. Vou comer alguma coisa antes de visitar a mulher e tentar reunir mais informações para discernir suas verdadeiras intenções. Muito bem. Aurora não fez nenhuma objeção. Ela acrescentou, também escreverei uma carta para alguém perguntando sobre o sonho que você contou e os símbolos nele contidos. Nesse momento, ela vislumbrou a expressão subitamente apreensiva de Lumian e sorriu. Não se preocupe, farei ajustes. Não vou descartar tudo de uma vez. Afinal, fui eu quem incutiu em você o princípio do progresso gradual. Bem, quando você conversar com aquela mulher, não seja agressivo. Esforce-se para ser amigável. Não é que tenhamos medo dela, é simplesmente melhor adquirir outro aliado do que um adversário adicional. Entendido, respondeu Lumian solenemente. Ponto. Cordu, Old Tavern. Lumian entrou no Cordu, Old Tavern, e se aproximou do balcão do bar. Ele se inclinou e falou com Maurice Bennett, o dono da taverna que também trabalhava como bartender. Qual câmara a senhora estrangeira ocupa lá em cima? A Old Tavern, a única pousada do vilarejo, ostentava 6 quartos no segundo andar para os hóspedes descansarem a cabeça cansada. Maurice Bennett não era um homem corpulento. Como a maioria da aldeia, ele tinha cabelos negros e olhos azuis, mas seu nariz estava sempre vermelho, consequência do hábito de beber muito. Ele era parente do padre da igreja, Guillaume Bennett, mas os dois não eram próximos e eram apenas primos distantes. Por que o inquérito? Maurice Bennett perguntou, com a curiosidade despertada. Que negócio uma mulher de cidade grande teria com um caipira como você? Havia uma óbvia expressão de interrogação em seu rosto. Maurice tinha um sexto sentido para essas coisas, especialmente quando se tratava de homens e mulheres. Lumian zombou, você também não é um caipira? Ele casualmente inventou um motivo, a senhora perdeu algo ontem à noite. Encontrei-o esta manhã. Apenas tentando devolver sua propriedade. Maurice Bennett não acreditou nem por um segundo. É assim mesmo. 8 em cada 10 coisas que saíram da boca de Lumian eram mentiras. O que mais? Você acha que ela vai se apaixonar por mim? Lumian disse, destemido. Isso é verdade. Maurice Bennett estava convencido. Ela está no quarto da praça, em frente aos banheiros. Depois que Lumian saiu, Maurice poliu um copo, acompanhando com os olhos. Ele sussurrou, quase inaudível para Lumian, impossível. Nem sempre. Às vezes as pessoas querem tentar algo novo. Ponto. Lumian encontrou o banheiro no segundo andar, o único ponto de luz no corredor estreito e escuro. Mas seus olhos foram atraídos para a porta em frente. Um pedaço de papel pendurado na alça de latão, totalmente branco contra a madeira vermelha escura. Rabiscado em intis, atualmente descansando. Não perturbe. Lumian leu o bilhete por alguns segundos. Em vez de correr para bater na porta, ele deu 2 passos para trás e ficou encostado na parede. Ele planejava esperar aqui até que a senhora saísse. A vida nas ruas lhe ensinou duras lições. Quando uma oportunidade apareceu, você a agarrou com as 2 mãos, sem hesitação, sem dúvidas, sem medo. Caso contrário, ele escorregou por entre os seus dedos e você voltou ao ponto de partida. Então ele esperaria o tempo que fosse necessário. Os minutos passando interminavelmente enquanto ele ignorava os olhos que sentia rastreá-lo, os sussurros em sua mente. Ele ficou ali sem nenhum sinal de frustração, provavelmente capaz de se passar por uma estátua. Finalmente, um rangido suave. A mulher vestia um vestido verde claro com bordas brancas. Seu cabelo castanho estava preso em um coque apertado. Aqueles olhos azuis claros se voltaram para Lumian antes de passarem para a placa de papel na maçaneta da porta. Um sorriso dançando no canto de sua boca. Por quanto tempo você esperou? Ela perguntou, nem um pouco surpresa em vê-lo ali. Lumian deu um passo à frente e disse, isso não é importante. Ele tentou manter o tom uniforme, para parecer menos ansioso. O que você quer perguntar? Disse a mulher, indo direto ao assunto. Lumian olhou ao redor do corredor vazio. A quê? A senhora respondeu com um sorriso, se você não se importa, eu também não me importo. Lumian já havia notado que os outros ocupantes da taverna, incluindo Rian e Lea, não foram encontrados em lugar nenhum. Não havia mais ninguém no segundo andar, exceto ele e a mulher à sua frente. Lumian perguntou, organizando seus pensamentos com cuidado.
Qual é o segredo desse meu sonho? A senhora riu involuntariamente. Isso é para você responder, não eu. Ela parou por um momento antes de dizer, tudo o que posso dizer é que você encontrará um poder extraordinário ali. Poder extraordinário. Seu pulso rugia em seus ouvidos. Qual é o sentido, se é apenas um sonho? Não vou mudar nada aqui. Os lábios da mulher se curvaram em um sorriso. Quem pode dizer o que é possível, no reino do extraordinário? Talvez possa. Depois de tudo, o poder que anseio está aí para ser tomado. A respiração de Lumião ficou presa. O sorriso desapareceu quando a senhora acrescentou seriamente, mas o perigo também espreita aí. Morra no sonho, você morre aqui. Morrer no sonho, morrer de verdade? Lumião não entendeu, mas optou por acreditar. Esse sonho se agarrou a Lumião como uma sombra, como acontecia há anos. Mas era diferente, de alguma forma. Especial. E a voz de Aurora sussurrou em sua memória, cuidado nunca é uma má ideia. Lumião preferiu ver a situação como desafiadora e as consequências como graves. Ele não podia se dar ao luxo de subestimar o perigo ou ser descuidado. Depois de alguns segundos, ele perguntou, se eu ficar fora? E então? Teoricamente falando, não haverá consequências. Ninguém vai forçá-lo, disse a mulher, pensativa. Mas com o passar do tempo, não posso ter certeza de que a situação não mudará. E a probabilidade de as coisas darem errado é muito maior do que as coisas darem certo. Quanto mais alto? Lumião pressionou. 90% a 10%. Não, 99,99% a 0,01%. A senhora acrescentou seriamente, claro. Este é apenas meu julgamento pessoal. Você pode escolher não acreditar. Lumião sentiu uma onda de incerteza tomar conta dele, sua mente fervilhando de pensamentos conflitantes. Recentemente, estou me convencendo de que o sonho é um perigo oculto. Não se importar é a pior escolha. Mas se eu realmente quiser explorá-lo, há uma grande chance de que um acidente aconteça sem qualquer conhecimento. Devo esperar que Aurora colete mais informações de seus amigos por correspondência antes de fazer uma tentativa. Mas se eu fizer isso, a Aurora definitivamente não me permitirá usar a exploração dos sonhos para obter poderes extraordinários. Minha investigação da lenda não foi para buscar poderes extraordinários. É muito arriscado. Pode levar à morte. Talvez eu devesse fazer uma exploração preliminar à beira das ruínas dos sonhos para coletar informações e não correr o risco de entrar. Posso contar a Aurora sobre a conversa, mas não posso revelar a possibilidade de obter poderes extraordinários. Assim que seus pensamentos se acalmaram, Lumião olhou para a mulher à sua frente e perguntou em tom baixo e sério, quem é você exatamente? Por que você me deu aquela carta de tarô e a oportunidade de explorar o sonho? A mulher sorriu enigmaticamente. Eu lhe contarei assim que você desvendar o mistério do sonho. Capítulo 7. Naroka. Assim que Lumião saiu da Alta Verne, ele se viu parado na estrada irregular, sem saber para onde ir em seguida. O sol da manhã batia sobre ele, embora com um leve frio no ar. Enquanto deliberava sobre seu próximo movimento, Raymond Greg surgiu pela lateral. Eu estava apenas procurando por você. Lumião rapidamente recuperou a compostura e perguntou, qual é o problema? Raymond pareceu surpreso. Esqueceste-te. Hoje, devemos procurar os idosos, mais ou menos da mesma idade do meu pé, e perguntar sobre a lenda do feiticeiro. Lumião gemeu, pressionando a mão na testa em agonia. É assim mesmo? Por que não consigo me lembrar? Ou isso é apenas sua imaginação? A expressão de Raymond mudou de preocupação para medo. Quando ele estava prestes a perguntar mais e confirmar se havia imaginado os acontecimentos do dia anterior, o rosto de Lumião se iluminou com um sorriso travesso. Seu malandro, você está brincando comigo de novo. Raymond praguejou, incapaz de conter seu aborrecimento. Você precisa melhorar seus xingamentos, Lumião, repreendeu, balançando a cabeça em decepção. Até mesmo Ava pode amaldiçoar melhor do que você. Ava Lizier, a linda filha do renomado sapateiro de Cordoue Village, Guillaume Lizier, era agora pastora de gansos. A expressão de Raymond mudou quando ele murmurou, Ava. Ele então olhou para Lumião. Ela é nossa amiga, certo? Lumião assentiu com um sorriso. Na verdade ela é. O trio, junto com Guillaume dos Berris e a prima de Ava, Azema Lizier, eram adolescentes inseparáveis que muitas vezes passavam os dias juntos.
Por que não trazemos Ava para nos ajudar a descobrir a verdade por trás da lenda? Raimundo sugeriu. Como você sabe, o pai dela sempre dizia, porque um dote deve ser pago quando uma mulher se casa. Quantas boas famílias caíram assim? Dói ouvir isso. Ela poderia ficar aliviada se conseguisse algum tesouro ou recompensa pela investigação. Também ouvi os chefes de várias famílias da aldeia dizerem coisas semelhantes, incluindo o nosso padre, acrescentou Lumian com um sorriso malicioso. Eles gostariam que seus irmãos ficassem em casa para sempre. Mesmo que se casem, não se aventurarão sozinhos para constituir família. Isso exigiria que eles dividissem os ativos e lhes dessem a parte que merecem. Lumian lançou um olhar furtivo para Raimundo e continuou, portanto, muitas famílias preferem deixar um de seus filhos se tornar pastor. Dessa forma, ele não se casará e terá uma certa renda. Na maioria das vezes, ele consegue se sustentar. A expressão de Raimundo escureceu gradualmente enquanto ele considerava as implicações desta questão. Ele nunca havia pensado muito profundamente sobre isso antes. Era exatamente por isso que ele gostava de passar tempo com Lumian. Embora a maioria das pessoas na aldeia acreditasse que Lumian tinha um caráter pobre e gostava de mentir e pregar peças, na verdade ele tinha mais conhecimento do que qualquer pessoa de sua idade. Raimundo, por outro lado, sentia que não sabia muito e passava os dias atordoado, simplesmente cumprindo os preparativos de sua família. É bom que você saiba. Lumian pensou consigo mesmo antes de habilmente direcionar a conversa de volta à investigação. É tarde demais agora. Devemos nos apressar e perguntar por aí. Pegaremos Ava amanhã. Sim, também podemos trazer Guillaume Jr. e Azema a bordo mais tarde. Isto não só irá potencialmente levar a ganhos, mas também será uma atividade fascinante que pode treinar as nossas capacidades. Trazer Guillaume Jr. e Azema também? Raimundo resmungou a contragosto. Quanto mais pessoas envolvidas, menor seria a sua parte nas recompensas. Além disso, se os incluísse, teria menos chances de conquistar o afeto de Ava. Lumian olhou para ele com um toque de bondade e pena no olhar. Criança boba, você acha que Ava vai se apaixonar por você? Suas sobrancelhas são muito altas e ela só quer se casar com alguém de uma boa família. Ela claramente tem uma certa impressão favorável de mim, um vilão, mas ela consegue se controlar. Na região de Dariege, ter sobrancelhas altas significava ter padrões elevados, e eles não se contentavam com qualquer cara comum. Minha irmã sempre disse que há força nos números, explicou Lumian, com simplicidade. Quem são os velhos Corvinas que precisamos visitar? Você não investigou? Raimundo perguntou surpreso. Como eu poderia ter energia para investigar após o incidente com a carta de varinha? Lumian sorriu e brincou. É claro que investiguei. Estou apenas testando sua capacidade de coletar informações. Raimundo não teve dúvidas. Há 9 idosos que ainda estão vivos na aldeia. Eles têm mais ou menos a mesma idade do meu Pepe, ou um pouco mais velhos. 6 mulheres e 3 homens. As mulheres vivem mais. Lumian ouvia em silêncio, imerso em pensamentos. Não há necessidade de visitar os 2 últimos. Eles são de outra aldeia e vieram para cá através do casamento. Vamos começar com Narouka. Ela é a mais velha e poderia ser adulta quando o incidente do Alok aconteceu. O nome verdadeiro de Narouka não era Narouka. Era um título de respeito para ela. Na província de Ristum, as mulheres casadas de famílias proeminentes ou aquelas que eram as verdadeiras chefes de família tinham direito ao título de madame. Mais do que isso, os seus nomes eram marcados com um A para proclamar a sua feminilidade, e prefixados com Na para significar a sua autoridade como madames, reinando sobre os seus domínios. A família de Madame Poilise estava em declínio há muito tempo e, em casa, ela submetia-se obedientemente ao marido Belst, o administrador provincial. Portanto, ela não tinha um prefixo ou um sufixo A. Ela só poderia ser chamada de Madame. Narouka ficou viúva cedo e, como resultado, assumiu as contas da família. Apesar de seus 2 filhos atingirem a maioridade, se casarem e terem seus próprios filhos, ela manteve a mão posicionada diretamente no cordão da bolsa da fortuna da família. Esta era uma ocorrência rara em Cordu, onde os homens geralmente cuidavam dos assuntos da família. Nas famílias em que o pai estava ausente, o filho mais velho naturalmente recuperaria da mãe a autoridade de administrar toda a família quando atingisse a idade adulta. Tudo bem, Raimundo concordou sem questionar a decisão de Lumian. Ao passarem por alguns prédios,
Lumian avistou 4 mulheres idosas tomando sol enquanto conversavam casualmente em frente a uma casa de 2 andares. Sentavam-se muito próximos um do outro, pegando piolhos no corpo um do outro, o que era uma forma de diversão no interior da República Antis que servia para aproximar as pessoas e expressar afeto. Vamos perguntar a ela agora. Raimundo hesitou, preocupado que a busca pela verdade por trás da lenda pudesse se espalhar por toda a aldeia. Vamos esperar mais um pouco, respondeu Lumian solenemente, sabendo que muitos rumores na aldeia foram gerados e espalhados por meio de tais reuniões. Depois de um tempo, as outras 3 idosas foram embora uma a uma porque ainda tinham trabalho para fazer em casa. Bom dia, Narouca. Lumian imediatamente se aproximou. O cabelo de Narouca estava grisalho e seus olhos estavam ligeiramente turvos. Ela usava um vestido escuro feito de tecido áspero e suas mãos estavam cobertas por uma camada de pele de galinha com manchas óbvias no rosto. Quando Aurora se juntar a nós? Muitas pessoas na aldeia sentem falta dela, perguntou Narouca com um sorriso. Os homens, suponho. Lumian entrou em um estado em que falou sua verdade enquanto o outro falava sobre outro assunto e perguntou curioso, Narouca, você realmente viu um bruxo de verdade? Aquele cujo caixão de 9 touros não conseguia se mover? O rosto de Narouca mudou ligeiramente. Quem te contou isso? Seu Pepe voltou uma noite para contar a ele. Lumian começou a falar bobagens. Narouca ficou atordoado. As almas podem realmente retornar. Meu papai me contou que Pepe mencionou isso quando era vivo, interrompeu Raimundo, incapaz de ver Lumian enganar a senhora idosa. A expressão de Narouca caiu. Depois de um momento de contemplação, ela falou. Antes de ele falecer, nenhum de nós sabia que ele era um bruxo. Ele agiu perfeitamente normal. Assim como você não sabe que a Aurora é uma bruxa. Lumian pensou consigo mesmo. Até que ele morreu de repente e aquela coruja voou. Narouca parou, perdida em suas memórias. O resto de sua história refletia a lenda. Lumian pressionou ainda mais. Onde aquele Warlock residia naquela época? Narouca olhou para ele. É onde você e a Aurora estão morando agora. Depois que o Warlock foi sepultado, o padre e alguns outros saquearam o local e queimaram-no até o chão. Durante 2 ou 3 décadas, ninguém se atreveu a aproximar-se daquele local. Eventualmente, o assunto foi esquecido. Mais tarde, a Aurora veio e comprou o terreno para reconstruir a casa. Nosso lugar? O coração de Lumian disparou. Esta resposta foi completamente além de suas expectativas. Num piscar de olhos, ele percebeu que havia uma infinidade de problemas que ele havia ignorado anteriormente. Com o talento de Aurora para ganhar dinheiro e suas habilidades misteriosas e sobrenaturais, por que diabos ela se estabeleceria na zona rural de Cordu? Cidades como a capital provincial, Bigorre, o movimentado centro textil de Suíte, ou mesmo a própria capital, Trier, seriam opções muito melhores. Mesmo que a Aurora procurasse um lugar com ar puro e um ambiente imaculado, esses centros urbanos ostentavam muitas áreas que atendiam às suas necessidades. A Aurora uma vez lhe disse, a melhor maneira de se esconder é se esconder em uma cidade grande. A mente de Lumian disparou enquanto ele lutava para se acalmar. Hoje, ele descobriu que o terreno que a Aurora escolheu para sua casa, o terreno onde ficava sua casa, já pertenceu a um poderoso bruxo. Onde o feiticeiro está, enterrado? Raimundo interrompeu, incapaz de conter sua curiosidade. Sem esperança de encontrar riquezas na casa de Lumian, ele só podia esperar que o corpo do feiticeiro guardasse algum tipo de segredo valioso. Narouca disse divertido, este foi um caso e tanto. Sem dúvida soou o alarme para o padre. Antigamente, reuniam-se 9 touros para puxar o caixão para o cemitério ao lado da catedral. O padre realizou um ritual para purificá-lo. Eventualmente, o corpo foi cremado e os restos mortais foram enterrados em uma cova. Raimundo não conseguiu esconder sua decepção e murmurou, entendo. Por que você pergunta? Narouca examinou o rosto de Raimundo antes de questionar. Lumian gargalhou e contou uma história que mais parecia uma invenção. Procuramos o tesouro do feiticeiro. Garoto, não perca seu tempo sonhando acordado, alertou Narouca. Entendido, Lumian respondeu humildemente. Lumian e Raimundo despediram-se de Narouca e pegaram a estrada em direção à praça da cidade. Não há esperança, Lumian. Nenhuma, Raimundo murmurou, seu ânimo afundando enquanto eles circulavam um prédio. De fato, tudo o que poderia ter sido queimado, foi queimado. Tudo o que poderia ter sido tirado foi
tirado há décadas, respondeu Lumian, concordando com a cabeça. Apesar da situação sombria, Lumian não ficou desapontado graças à oportunidade que sonhou. Raymond concordou. Sim, você está certo. De todas as histórias, apenas aquela maldita coruja ainda permanece. Os olhos de Lumian brilharam quando ele voltou seu olhar para a floresta além da aldeia. Coruja. Ele murmurou. Raymond recuou, horrorizado, e acrescentou apressadamente, mas deve ter morrido há anos. Ele não gostava de se associar com corujas e outras criaturas malignas. No sul de Intis, pensava-se que corujas, rouxinóis e corvos eram seres sinistros que serviam aos demônios, roubando almas humanas e trazendo apenas infortúnio. Capítulo 8. Coruja. A ideia atingiu Lumian como um raio, mas ele não estava particularmente interessado em levá-la adiante. Ignorando o fato de que anos se passaram desde a morte do feiticeiro e que a expectativa de vida das corujas era insignificante em comparação com a dos humanos, o grande número de pássaros na montanha foi suficiente para fazer Lumian reconsiderar. Havia muitas malditas coisas. Aquela coruja não tem nenhuma marca distinta. Não, nas lendas não havia menção de nada específico sobre a coruja. Naroka não revelou tudo. Nós não perguntamos a fundo o suficiente. Ele saiu de seus pensamentos e lançou um sorriso tranquilizador para Raymond. Uma coruja amarrada a um feiticeiro poderia viver 100 anos. Enquanto Raymond tremia de medo, ele o tranquilizou com uma voz calma. Não se preocupe, mon ami. Este é meu último recurso. Eu não desejo encontrar um monstro. Talvez devêssemos consultar outro velho sábio. Naroka pode ter esquecido uma pista vital. O tom do homem tornou-se sedutor enquanto ele continuava. Se eu fosse um bruxo, não manteria todos os meus tesouros comigo ou em minha casa. Eu esconderia alguns, caso a Inquisição me atacasse. Eu não teria o luxo de ter tempo para recolher meus pertences. Quando eu tivesse que fugir, ficaria na miséria. A Inquisição da Igreja do Eterno Sul Ardente era famosa por caçar bruxos e bruxas. Os seus feitos heróicos foram celebrados em todo o campo. O rosto de Raymond iluminou-se de excitação quando ele exclamou, você está certo. Ele disse com uma expressão ambiciosa, é uma pena. Muitos anos se passaram. As riquezas descobertas pela igreja devem ter sido gastas há muito tempo. Mon ami, esse é um pensamento perigoso, brincou Lumian. Implacáveis, eles continuaram suas visitas a Pierre Perry, na feria e outros anciãos da família Maori. Embora suas respostas refletissem as de Naroka, Lumian e Raymond, com sua nova experiência, conseguiram extrair mais detalhes. Por exemplo, a coruja era de tamanho médio e se assemelhava à sua espécie. Tinha bico pontudo, rosto felino, penas marrons com manchas espalhadas, olhos amarelo-acastanhados e pupilas pretas. No entanto, era maior que a coruja média e seus olhos pareciam girar. Não era tão rígido ou estúpido quanto seu tipo. Todas essas peculiaridades faziam com que a coruja parecesse ainda mais sinistra em suas descrições. Parece que chegamos a um beco sem saída, afirmou Lumian a Raymond enquanto viajavam para a praça da cidade. Devemos nos concentrar em outras lendas. Raymond não ficou tão desanimado como antes. Acordado. Mas qual devemos perseguir? Este sujeito é tão proativo e trabalhador. Lumian elogiou silenciosamente o entusiasmo e diligência de Raymond e preparou uma recompensa para ele. Ele acenou com a cabeça e disse, não tenha pressa e reflita sobre isso. Discutiremos amanhã. Vou transmitir-lhe técnicas de combate, esta tarde. Maravilhoso! Raymond exclamou, muito feliz com a instrução imprevista. Aurora era uma lutadora habilidosa. Afinal, de que outra forma ela poderia lidar com os homens selvagens e rudes da aldeia? Seu irmão mais novo provavelmente seria igualmente proficiente. Depois de se despedir de Raymond Gray, Lumian seguiu pela trilha que levava à sua casa. Enquanto caminhava, ele avistou um grupo de homens se aproximando dele. O líder estava no auge, não ultrapassando 1,7 metros de altura. Ele usava uma túnica branca e tinha cabelos pretos claros. Com um comportamento majestoso e traços faciais decentes, a ponta do nariz se curvou levemente em indisfarçável desgosto e malícia enquanto ele olhava para Lumian com seus olhos azuis. Ninguém menos que o padre da Igreja do Eterno Sol, ardente em Cordu, Guillaume Bennett. Há algum tempo que espero a sua chegada, gritou Guillaume Bennett em voz de barítono. Você trouxe deliberadamente esses estrangeiros para a catedral? Lumian tentou se explicar enquanto dava um passo para trás furtivamente.
Achei que você estava dormindo lá dentro. Ele notou Pons Bennett, o irmão mais novo do padre, ao lado de Guillaume Bennett. Pons tinha 30 e poucos anos, era musculoso, dominador e valentão. Os outros indivíduos que estavam com eles eram capangas do padre. Guillaume Bennett sinalizou para Pons com um olhar enquanto Lumian recuava. O sorriso de Pons Bennett tornou-se sinistro quando ele avançou, gritando, Rascal, é hora de você saber quem é o pai aqui. Antes que pudesse completar a frase, Pons já havia acelerado os passos e atacado Lumian. Os outros brutos seguiram o exemplo. Em Cordoue, um lugar onde a lógica não tinha influência e as desculpas caíam em ouvidos surdos, a força bruta era a única linguagem que podia impor respeito. Guillaume Bennett, o padre, sabia disso muito bem, já tendo recorrido à violência inúmeras vezes. Assim, quando soube que os forasteiros haviam sido conduzidos à catedral por Lumian, o padre não perdeu tempo em agir. Ele estava determinado a agarrar o rufião e subjugá-lo até que ele ficasse acamado por um mês. O padre fez questão de mostrar a Lumian o erro de sua atitude e não descansaria até que alguém pagasse o preço por sua insolência. Claro, ele tinha que evitar Aurore. Quanto à lei, bastava notificar o administrador e o juiz do território, Belst. Era improvável que os xerifes da cidade investigassem uma questão tão pequena no campo. Como estranho, Belst não ofenderia um padre nascido localmente, a menos que houvesse um conflito de interesses significativo. Guillaume Bennett sentiu-se feliz por os estrangeiros não terem divulgado a ninguém o seu caso com Madame Pallis, a mulher do administrador. Ele ainda não sabia disso. Apesar da velocidade, Lumian foi mais rápido. Assim que Pons falou, Lumian girou e saiu correndo. Ele estava familiarizado com o caráter e os métodos do padre. Anteriormente, um aldeão acusou Guillaume Bennett de ter múltiplas amantes e de desviar ofertas do eterno sol ardente. Ele também intimidou outras pessoas incansavelmente na aldeia, dificilmente se comportando como um homem do clero. Posteriormente, o aldeão morreu misteriosamente uma tarde. Baque baque baque. Lumian correu como o vento. Espere pelo seu papai, hein? Atende Tom Perry. Pons gritou enquanto o perseguia. Seu ritmo também não era lento. Os bandidos o perseguiram de perto. Em vez de fugir pela estrada principal, Lumian disparou para a casa mais próxima. A família estava preparando o almoço na cozinha quando de repente viu um estranho entrar. Com swoosh, Lumian passou por eles e saltou pela janela da cozinha nos fundos. Quando Pons e seus comparsas entraram, o proprietário já havia recuperado os sentidos. Ele se levantou para confrontá-los e perguntou, o que está acontecendo? O que todos vocês estão fazendo? Sai da frente, velho. Pons empurrou o proprietário para o lado com força, mas isso o atrasou. Quando chegaram à janela e saltaram, Lumian já havia desaparecido em outra trilha. Depois de persegui-lo por um tempo, eles perderam Lumian completamente de vista. Sacrebleu, Sechins Fous. Pons cuspiu na beira da estrada. Ponto. Do lado de fora da residência semi-subterrânea de 2 andares, Lumian respirou fundo antes de finalmente abrir a porta e entrar na casa como se nada tivesse acontecido. 1 2 3 4, 2, 2, 3, 4. Uma série de gritos rítmicos reverberou em seus ouvidos. Lumian olhou para o espaço vazio do outro lado da cozinha e observou o cabelo loiro de Aurore preso em um rabo de cavalo. Ela usava uma camisa de linho, calças brancas justas e botas escuras de pele de carneiro, saltando e encharcada de suor. Em Cordoue, a cozinha ocupava a maior parte do espaço do primeiro andar, servindo como núcleo da família. Cozinhar e jantar aconteciam aqui, assim como receber convidados. Ela está se exercitando de novo. Lumian estava acostumada com as excentricidades de Aurore e não se incomodava com seu regime de exercícios. Aurore costumava fazer coisas estranhas sem dar qualquer motivo quando questionada. No mínimo, fazer exercícios é benéfico e é um verdadeiro banquete para os olhos. Lumian observou em silêncio. Depois de um tempo, Aurore parou e se agachou para desligar o gravador preto. Ela pegou a toalha branca de Lumian e o instruiu enquanto enxugava o suor da testa. Lembre-se, temos treino de combate esta tarde. Tenho que estudar e aprender combate. Você não está exigindo muito de mim? Lumian resmungou com indiferença. Aurore olhou para ele, sorrindo, e respondeu, você deve lembrar que nosso objetivo é o desenvolvimento abrangente, das 5 educações de moralidade, intelecto, físico, estética e trabalho. Quanto mais ela falava,
Mais feliz ficava, como se estivesse lembrando de algo bonito ou divertido. Já fui reprovado na educação moral. Lumière murmurou baixinho. Ele perguntou, que tipo de combate? Uma das coisas que ele não conseguiu compreender foi que Aurore, que parecia delicada e frágil, era uma especialista em combate. Ela dominou inúmeras técnicas de luta e poderia facilmente dominá-lo. Aurore ponderou seriamente, inclinou-se ligeiramente para a frente e olhou nos olhos de Lumière. Ela então riu muito e declarou, autodefesa. Lumière exclamou surpreso. Isso não deveria ser para meninas. Aurore ficou ereta e balançou a cabeça gravemente, dizendo sinceramente, os meninos devem se proteger quando estão fora. Quem disse que os meninos não encontram pervertidos? O sorriso em seus lábios não estava mais escondido. Lumière não tinha certeza se sua irmã estava brincando ou falando sério, então permaneceu em silêncio enquanto pegava a toalha branca e se dirigia para as escadas. De repente, ele sentiu algo apertar seu pé, como se tivesse tropeçado em um obstáculo. Ele tropeçou para frente. No ar, Lumière contraiu apressadamente o abdômen, estendeu o braço e encostou-se na cadeira ao lado dele. Ele deu uma cambalhota e mal caiu de pé. Aurore retraiu a perna e riu. Um dos princípios fundamentais do combate é estar sempre vigilante. Não se pode ser complacente. Lembra disso, meu irmão novato? Sua mão direita já havia agarrado as costas de Lumière, mas quando viu que ele havia recuperado o controle do corpo, ela o soltou. É porque eu confio demais em você. Lumière resmungou. Ele contemplou o assunto e percebeu que essa confiança não tinha sentido. Ele havia perdido a conta de quantas vezes esteve à mercê de Aurore. Aurore tossiu e conteve a expressão. Como foi com aquela mulher? Lumière forneceu um breve resumo da conversa antes de declarar, pretendo esperar a resposta de seus amigos antes de mergulhar no sonho. Decisão inteligente, afirmou Aurore. Lumière mudou de assunto. O que há para o almoço? Ainda temos algumas torradas que sobraram desta manhã. Vou assar mais 4 costeletas de cordeiro para você, respondeu Aurore depois de refletir por um momento. E você? Lumière perguntou. Aurore disse casualmente, vou querer apenas pedaços de frango com trufas de bambu cobertos com um pouco de queijo e sopa de cebola. Eu tentei da última vez e achei bastante. Antes que ela pudesse terminar de falar, ela congelou de repente. No momento seguinte, ela levantou as mãos para cobrir os ouvidos. Os músculos de seu rosto se contorceram gradualmente, fazendo-a parecer um tanto feroz. Lumière observou silenciosamente, com os olhos cheios de ansiedade e apreensão. Depois de um tempo, Aurore exalou profundamente e voltou ao seu estado normal. Sua testa estava encharcada de suor mais uma vez. O que aconteceu? Lumière perguntou. Aurore sorriu e respondeu, o zumbido em meus ouvidos está aumentando novamente. Você sabe que tem um problema antigo. Lumière não investigou mais. Em vez disso, ele disse, tudo bem, então prepararei o almoço. Descanse bem. Cada vez que isso acontecia, seu anseio por habilidades extraordinárias ficava mais forte, à medida que se tornava um assunto urgente. Capítulo 9, Revista. À medida que a noite caía, Lumière terminou de negociar com os vizinhos que vieram pedir o forno emprestado. Ele subiu até o 2º andar, entrando na sala que servia de escritório de Aurore. Em Cordoue, muitas pessoas estavam desamparadas e não podiam comprar seus próprios fornos ou fogões grandes. Quando precisavam torrar pão ou defumar carne, tinham que pegar emprestado de outras pessoas e usar na hora. Aurore sempre foi tolerante e complacente quando se tratava disso. Qualquer um poderia pegar emprestado o forno, mas teria que pagar os custos do combustível ou trazer seu próprio carvão e lenha. Atualmente, ela vestiu sua camisola de seda branca e estava enrolada em uma cadeira reclinável, seu foco apenas no livro que segurava sob a brilhante lâmpada alimentada por bateria na mesa. Lumière não queria incomodá-la, então puxou indiferentemente um livro mais fino da estante e sentou-se no canto. Idem veio. Que tipo de revista é essa? Lumière ponderou, olhando para a capa adornada com símbolos enigmáticos. Ele folheou rapidamente as páginas e, quanto mais lia, mais ficava surpreso. Esta revista investigou a própria existência da alma humana. Discutia como todos os seres tinham um espírito e, através de métodos secretos de comunicação entre diferentes espíritos, era possível obter vários tipos de ajuda. Mesmo que alguém não fosse devoto, mesmo que só frequentasse a Catedral do Eterno Sol Ardente para rezar e participar da
Miss ocasionalmente, duas palavras não podiam deixar de passar pela mente de Lumière: sacrilégio. Tabu. Como uma bruxa que sem dúvida seria queimada na fogueira pela Inquisição se sua verdadeira identidade fosse exposta, era costume Aurore ter tais livros em sua residência. Porém, Lumière percebeu que esta revista havia recebido permissão do governo para publicação. Tal coisa pode ser publicada abertamente. Não disseram que a censura às publicações sempre foi muito rigorosa? Ou é uma licença falsa? Lumière olhou para Aurore e perguntou: esta é uma revista proibida? Aurore tirou os olhos do livro e olhou para o irmão. Ela respondeu em tom indiferente: no passado, era ficção underground. Mais tarde, por algum motivo, passou pela censura e foi publicado oficialmente. A Igreja do Eterno, Sol Ardente na verdade não se importou e concordou tacitamente. Ficção? Lumière ficou surpreso com a escolha de palavras da irmã. Claro, é ficção. Você não está levando isso a sério, está? Aurora riu. Se o que está escrito é verdade, você acha que ainda pode ser publicado? Se você seguir o método escrito nele, além de se tornar mentalmente fraco e neurótico, não haverá nenhum ganho adicional. Sim. Ocasionalmente haverá algo real, mas sem a linguagem ritual correspondente, será um desperdício de esforço, não importa o quanto você tente. Esta foi a avaliação profissional de um Warlock. Tudo bem. Lumière não conseguiu esconder sua decepção. Só acho estranho que isso possa ser publicado. Aurore respirou fundo, suas bochechas inchadas acentuando sua reflexão. Eu também não sei por quê. Talvez seja porque o mundo tem visto um influxo de eventos sobrenaturais ultimamente e está se tornando cada vez mais difícil ocultá-los. O público está a tornar-se mais consciente da sua existência e o governo está lentamente a diminuir o seu controle sobre esses tópicos. É por isso que livros como esses estão sendo publicados. Entrier, Psychic, Lotus e Arcane são as revistas mais populares. Tenho todos na minha estante. Se você quiser criar histórias mais realistas para a taverna, você deveria lê-las. Oi, Lumière respondeu ansiosamente, com interesse despertado. Simultaneamente, ele soltou um suspiro melancólico do fundo de seu coração. O acervo de livros de Aurore era verdadeiramente impressionante e diversificado. Graças a esses tomos e às elucidações ocasionais de Aurore, Lumière, um rapaz que abandonou os estudos, conseguiu adquirir uma compreensão razoável do mundo, do continente e da nação que chamava de lar. O mundo foi dividido em dois grandes continentes, um ao norte e outro ao sul, separados pelo traiçoeiro Mar Berserk, onde furacões violentos atingiam qualquer um que ousasse navegar em suas águas. Mas as terras verdadeiramente misteriosas ficavam a leste e a oeste, nos lendários continentes oriental e ocidental. Ninguém jamais havia posto os pés ali, e alguns se perguntavam se eles sequer existiam. Lumière e Aurore viviam na República Intis, uma terra situada no coração do continente norte. Era uma nação limitada pelo Mar Nevoeiro a oeste, pelo Império Fezaca ao norte, e pela Cordilheira, Ornaces e pelo Reino Loen a leste. Ao sul ficavam o Reino Fenapoter, Lemburg e Mazin. Os pequenos países situados entre o Reino Fenapoter e o Reino Loen, como Segar, juntamente com Lemburg e Mazin, eram conhecidos coletivamente como os países da região Centro-Sul. Eles compartilhavam uma fé comum no Deus do conhecimento e da sabedoria. O continente sul já havia caído sob o domínio das várias potências do continente norte. Quer tenha sido o Império Balon, o Reino Paz, o Reino Agente ou qualquer uma das outras nações, eles praticamente perderam a sua autonomia. Mesmo assim, uma resistência feroz contra a colonização ardia nos corações dos conquistados. Além do Mar Berserk que divide os continentes norte e sul, havia outros grandes mares, o Mar Nevoeiro a oeste da República Intis, o Mar Soni a leste do Reino de Loen, o Mar do Norte ao norte do Fezac Império e o Mar Polar ao sul do continente sul. Eles eram conhecidos coletivamente como os Cinco Mares. De todas as nações do continente norte, o Reino Loen era o mais forte, com a República Intis logo atrás. O Império Fezac, derrotado na última guerra, caiu para o quarto lugar. O Reino Fenapoter subiu para o terceiro lugar, e entre os países da região Centro-Sul, Lemburg reinou supremo. Comparado ao povo simples de Cordu que só conhecia a República Intis, o Reino Fenapoter e Lemburg, Lumière era praticamente um cartógrafo. Na verdade, não foi nenhuma surpresa, considerando que os pastores da Vila Cordu só viajavam para os reinos vizinhos de Fenapoter e Lemburg.
Eles tinham apenas uma compreensão limitada dessas terras. As pessoas nas aldeias do norte da região de Dariege eram igualmente provincianas. Além dos assentamentos vizinhos, eles só podiam citar Trier, Suite e alguns outros metropolitanos. Lumière ficava muitas vezes perplexo. Como Aurore adquiriu um conhecimento tão vasto? Todos os livros que ele leu foram escritos por Aurore, e todos os seus exames práticos foram preparados por ela. Aurore tinha uma resposta para cada pergunta dos livros que lia. Mas o que o surpreendeu ainda mais foi a experiência dela em diversas formas de combate. Era simplesmente surpreendente que uma mulher na casa dos 20 anos pudesse acumular tanta sabedoria. Algumas pessoas não conseguiram acumular tanto conhecimento mesmo depois de viverem 50 ou 60 anos. Será que estes são os blocos de construção de um verdadeiro Warlock? Lumière ergueu os olhos novamente e olhou para Aurore, perdido em pensamentos. Enquanto Aurore dava tapinhas nas bochechas enquanto lia, ela dificilmente parecia uma estudiosa ou uma feiticeira. Aurore captou o olhar de Lumière e perguntou: "O que você está olhando?" Lumière rapidamente mudou de assunto. "Da última vez você mencionou que possui o conhecimento necessário para passar no vestibular." Aurore ponderou por um momento antes de responder. "Em teoria, você poderia ser admitido em qualquer universidade, mas como nunca fiz esse exame específico, não posso dizer com certeza quais perguntas serão feitas." Roseli certamente fez um grande estrago na população. Suspiro, acho que é uma coisa boa. Sem dúvida, o reinado do imperador Roseli gerou o exame de admissão à faculdade, e continua sendo um elemento constante da vida acadêmica até hoje. A mente de Aurore mudou de repente. Ela lançou um sorriso malicioso para Lumière e perguntou: "Por que você não fez sua parada habitual na taverna hoje para presentear os clientes com suas histórias?" "Não sou um alcoólatra de verdade", respondeu Lumière enquanto folheava sua revista. "Ler em casa é igualmente agradável, e ajuda a acalmar meus nervos e aliviar minha mente." Lumière acrescentou silenciosamente. Aurore assentiu e olhou para o lugar de Lumière no canto da sala. "Por que você está sentado tão longe, fingindo pena, fraqueza e desamparo? Aproxima-te. Você precisa de iluminação adequada para ler à noite, caso contrário, seus olhos sofrerão." Aurore com certeza tem jeito com as palavras, Lumière refletiu, embora eu entenda o significado por trás de lamentabilidade, fraqueza e desamparo, ainda é uma combinação estranha. Supostamente acostumada com suas idiosincrasias, Lumière pegou uma cadeira e aproximou-se da mesa onde Aurore estava sentada. Os dois passaram a noite lendo em silêncio, conversando ocasionalmente, enquanto o som de suas respirações se misturava ao farfalhar das páginas e à brisa suave que soprava de fora da janela. Pacífico e relaxante. Ao desejar boa noite a Aurore, Lumière voltou para seus aposentos. Ele tirou o casaco e colocou-o nas costas da cadeira. Ele não podia arriscar levar a carta da varinha para a cama, isso só levantaria suspeitas, e sua irmã jurou ficar de olho nele o tempo todo. Quando estava prestes a se aproximar da cama, Lumière congelou, seu coração disparou. Seus olhos penetrantes percorreram a sala e ele ajustou a cadeira que normalmente ficava posicionada em um ângulo diagonal para ficar de frente para a janela. Então, ele se deitou na cama e apagou o lampião de querosene que estava no armário ao lado dele. Enquanto ele mergulhava nas profundezas do sono, Lumière de repente acordou assustado. O quarto estava envolto em uma névoa, densa e cinzenta. Lumière, que já estava mentalmente preparado, observou calmamente o ambiente e percebeu. A cadeira que ele arrumou meticulosamente antes de dormir ainda estava posicionada em um ângulo em seu sonho, assim como estivera na realidade no passado. Isto sugeria que o mundo dos sonhos em que ele havia entrado não era um reflexo exato da realidade. Talvez tenha sido uma manifestação de seus desejos subconscientes mais profundos. Embora Lumière não conseguisse decifrar o seu significado, ele sabia que era algo para ser lembrado. Ele foi até a janela, colocou as mãos no parapeito e olhou para fora. A montanha feita de pedras vermelho acastanhadas e solo marrom avermelhado, e os edifícios desabados que a cercavam, ainda estavam presentes. O estranho silêncio do lugar era ensurdecedor. O tempo passou rapidamente. Depois de muita reflexão, Lumière tomou uma decisão firme. Ele embarcaria em uma exploração preliminar da área esta noite. Sua vida passada nas ruas o transformou em um homem de ação. Ele não desceu correndo, no entanto. Em vez disso, abriu o armário e começou a empilhar roupas.
Ele não precisava deles para se aquecer, mas queria aumentar sua capacidade de defesa dessa forma. Ele pegou uma camisa de algodão, calças de algodão e uma jaqueta de couro, esticando o corpo para sentir o ajuste. Qualquer roupa a mais só atrapalharia sua agilidade, e isso era crucial em uma situação como essa. Ao se ajustar ao seu estado atual, Lumian teve um pensamento repentino. Esse é meu sonho. Não posso conseguir o que quero. Com essa intenção, ele murmurou para si mesmo: quero um peitoral e um revólver. Quero um peitoral e um revólver. A sala ainda estava envolta em uma névoa fina e cinzenta. Isto não serve. Esse sonho é especial. Sua decepção era palpável, mas ele rapidamente recuperou a compostura e caminhou até a porta do quarto. Saindo para o corredor, ele se viu em completa escuridão. Estava escuro e escuro. Lumian abriu a porta do quarto de Aurore depois do escritório. O layout era um pouco diferente da realidade, mas ele reconheceu imediatamente. A maior diferença, claro, era que Aurore não estava em lugar nenhum. A cena inteira ficou congelada em tons de cinza. O primeiro andar não foi diferente. Lumian examinou os arredores, procurando uma arma para se defender. Ele conhecia sua casa melhor do que ninguém e rapidamente encontrou duas opções viáveis. O primeiro era um garfo de aço com 2 metros de comprimento. Aurore disse que era eficaz e excelente, desde que o alvo não tivesse uma arma de longo alcance. O segundo era um machado de mão afiado e preto como ferro. Ah, por que não os dois? Lumian não pôde deixar de pensar na frase tão repetida de Aurore, mas rapidamente descartou a ideia. Hoje foi tudo sobre reconhecimento. Ele precisava ser astuto, escondido nas sombras. Carregar uma arma pesada apenas atrapalharia seus movimentos e o denunciaria. Respirando fundo, Lumian se abaixou para pegar o machado. Ele se levantou e caminhou em direção à porta, quase invisível na neblina. Com mão hábil, ele abriu a porta, sem fazer barulho. Capítulo 10 Sangue. Quando Lumian saiu pela porta, ele sentiu como se tivesse sido transportado para outro mundo. Diante dele não estava mais o familiar Cordu, mas o pico de uma montanha vermelho escura e os edifícios desabados que o rodeavam. Juntos, eles formaram uma estranha ruína. A névoa no céu era espessa e pálida, dificultando a entrada de luz. O chão estava destruído e havia muitas pedras. Lumian agarrou seu machado com força e avançou com cuidado, o coração batendo forte no peito. Ao longo do caminho, ele não conseguiu encontrar um lugar para se esconder. Não havia ervas daninhas ou árvores. Lumian caminhou com medo, todos os seus sentidos em alerta máximo. Tudo o que ele pôde fazer foi curvar as costas e se consolar. No mínimo, se houvesse algum perigo nesta área, seria óbvio à primeira vista. Ele poderia descobrir isso com antecedência. Finalmente, ele chegou às ruínas, um prédio meio desabado que havia sido destruído pelo fogo. Lumian examinou a área por um momento e confirmou provisoriamente que não havia outras criaturas à espreita. Satisfeito com sua avaliação, ele entrou cautelosamente no prédio, atento à madeira carbonizada que poderia cair a qualquer momento do ar. Enquanto vasculhava a sala, seus olhos pousaram em uma panela quebrada no canto da casa. Havia um toque de ouro brilhando pelas rachaduras. Lumian aproximou-se lentamente do pote e percebeu que era uma moeda de ouro. Pode ser verdade? Há realmente um tesouro nas ruínas do meu sonho. Ele pegou a moeda de ouro e limpou-a no corpo. Os padrões na superfície da moeda foram revelados. A moeda apresentava o retrato de um homem esculpido na frente. Seu rosto era magro e seu cabelo estava repartido em 30-70. Havia um bigode em seus lábios e seu olhar era bastante firme. Na parte de trás havia um buquê de flores de íris em torno do número 20. Lumian reconheceu o homem retratado na moeda. Não foi outro senão o primeiro presidente da República em Tis, Levanx. Na verdade um Louisdor. Lumian ficou bastante surpreso. Em primeiro lugar, ele não conseguia acreditar que a moeda nesta estranha ruína de sonho fosse na realidade a moeda da República em Tis. E em segundo lugar, ele casualmente comprou algo tão valioso quanto um Louisdor. Ele sabia que, nos dias de hoje, as moedas legais da República em Tis eram o veldor e o copete. Um veldor equivalia a 100 copete. Copete existia na forma de moedas de cobre e moedas de prata. As moedas de cobre foram divididas em 3 categorias: 1 copete, 5 copete, 10 copete, enquanto as moedas de prata tinham as denominações de 20 copete e 50 copete. O veldor pode ser encontrado na forma de moedas de prata, moedas de ouro ou notas.
Nas moedas de prata, havia denominações de 1, 5 e 10 verdor, enquanto as moedas de ouro vinham em 5, 10, 20, 40 e 50 denominações. As denominações das notas eram ainda mais variadas, variando de 5, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 verdor. Na realidade, o povo do Intis ainda se apegava às antigas unidades monetárias. Por exemplo, as moedas de cobre de 5 copete mais utilizadas eram conhecidas como lamber. Da mesma forma, moedas de ouro no valor de 20 vel eram comumente chamadas de louis d'or. Na antiga era monetária, louis d'or era conhecido como roselle. Mas depois que a República foi estabelecida, o nome foi mudado para louis d'or, a fim de apagar a influência do imperador Roselle. No entender de Lumière, mesmo na zona rural de Cordoue, um louis d'or poderia sustentar uma família pobre com campos durante um mês inteiro. Ele sabia que sem a alta renda de Aurore, talvez nunca tivesse visto comer um louis d'or. Na verdade, em toda a aldeia de Cordoue, apenas os irmãos e a família do administrador tinham visto ou possuído um louis d'or. Para qualquer aldeão, este louis d'or era um ganho incrivelmente valioso. Infelizmente, isso é apenas um sonho. Lumière não pôde deixar de sentir uma pontada de decepção. Isso era algo comum, tornando improvável que ele conseguisse retirá-lo do sonho. Mas mesmo assim, ele manuseou o louis d'or com muito cuidado e respeito. Tendo passado grande parte de sua vida vagando, ele sabia o valor de cada copete. E ele sabia que um louis d'or equivalia a 2000 copetes, o que equivalia a uma libra de ouro no reino de Loen, embora um pouco menos. De acordo com os jornais que leu, 24 verdor só podiam ser trocados por uma libra de ouro. Lumière continuou sua busca por qualquer informação escrita que pudesse esclarecer as ruínas e sua história. Ele queria ver se este lugar correspondia a um determinado local na realidade, se uma aldeia da República Intis havia sido transportada para este mundo de sonho. A aparição do louis d'or apenas alimentou sua curiosidade. Enquanto Lumière se movia cautelosamente pelo prédio em ruínas, seus olhos caíram sobre um local onde antes havia um fogão, agora manchado com uma cor vermelho escuro, sangue. Suas pupilas dilataram quando ele rapidamente fez um palpite. Imediatamente depois, ele fez um julgamento. Embora não fosse fresco, ainda não havia escurecido, parecia que havia pingado ali 2 ou 3 dias antes, ou talvez até mais recentemente. Quando seu coração começou a disparar, Lumière de repente sentiu a luz ao seu redor diminuir, como se algo tivesse bloqueado silenciosamente a luz que se filtrava pela densa neblina vinda de cima. A memória dos ataques passados inundou a mente de Lumière como uma onda turbulenta, fazendo-o reagir instintivamente. Sem pensar, ele avançou e envolveu seu corpo no ar, rolando no chão para evitar qualquer perigo potencial. Baque. Um baque alto ecoou pelo ar quando algo pesado caiu atrás dele. Lumière rolou rapidamente para o lado esquerdo do fogão em ruínas, usando uma pedra próxima para se apoiar. Ao se levantar, com o machado em punho, ele viu uma figura adicional parada onde estivera momentos antes. A luz fraca tornava difícil discernir se era humano ou algum tipo de criatura humanoide. A figura curvada na frente de Lumière era diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Era um monstro, sem roupas ou sapatos dignos de nota. Sua pele foi arrancada, revelando os músculos vermelhos, os vasos sanguíneos e a face amarelada abaixo. Líquido pegajoso escorria de seu corpo, mas não caiu no chão. Foi um monstro. Seus olhos pareciam estar cravados em seu rosto e sua boca aberta com toda a força, revelando dentes irregulares e uma longa baba de saliva. Apesar de todas as histórias de fantasmas que Lumière inventou no passado, ele nunca esperou encontrar um espírito tão maligno na vida real. Uau! O fedor de sangue encheu as narinas de Lumière enquanto a respiração ofegante do monstro enchia seus ouvidos. O instinto tomou conta de Lumière enquanto ele se esquivava para o lado, evitando por pouco o ataque do monstro vermelho sangue. Lumière sabia que tinha a orientação de Aurore e anos de experiência lutando nas ruas para agradecer por seus reflexos rápidos. Sem eles, ele poderia não ter sido capaz de reagir a tempo. Respirando fundo para se acalmar, Lumière atacou o monstro que o atacou. Com seu machado afiado na mão, ele balançou com toda a força e atingiu o monstro nas costas. Bang! O machado de Lumière derrubou o monstro no meio do giro, espalhando um jato de pus e sangue em todas as direções. Sem hesitar um momento, Lumière ajoelhou-se e ergueu novamente o machado, pronto para desferir outro golpe. Bang! Bang!
Bang! Repetidamente, Lumian brandiu seu machado com precisão e força, cada golpe cortando a carne do monstro e deixando rachaduras profundas e largas na parte de trás de sua cabeça, pescoço e costas. Finalmente, o monstro ficou imóvel, derrotado pela feroz saraivada de golpes de Lumian. Uf, sopro. Você não age de forma tão assustadora quanto parece. Lumian soltou um suspiro de alívio, sua voz tingida com um toque de zombaria. Ele enxugou o rosto com a mão esquerda e depois a usou para limpar o sangue da outra mão. Os fluidos corporais deste monstro são venenosos. Por enquanto, não sinto nenhuma dor por causa dos líquidos que me corroem. Lumian começou a se preocupar com outro problema. Assim que Lumian reuniu coragem e estava prestes a revistar o corpo do monstro, ele foi pego de surpresa por um movimento repentino. O monstro sem pele e cor de sangue apoiou-se com as duas mãos e saltou novamente, como se ainda estivesse vivo. Ainda não está morto. Apesar de ter sido reduzido a tal estado, parecia que o monstro ainda estava vivo. Lumian ficou chocado e com medo. O medo e a ansiedade tomaram conta de Lumian. Se Lumian estivesse enfrentando humanos, feras ou monstros normais, ele não teria ficado com tanto medo, mesmo que não pudesse derrotá-los. Mas esse monstro à sua frente parecia impossível de matar, tornando inútil cada movimento de Lumian. Aproveitando a breve desorientação do monstro, Lumian tomou uma decisão rápida. Ele se apoiou nos pés, exerceu força sobre os joelhos e correu descontroladamente. Baque! 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 Ele correu com todas as suas forças, mas podia sentir a respiração do monstro em sua nuca, e o som de sua respiração pesada ecoava em seus ouvidos. O monstro seguiu de perto atrás dele. Apesar do medo, Lumian cerrou os dentes e permitiu que o medo o empurrasse. Correr ainda mais rápido, superando seus limites anteriores. Para sua alegria, ele logo percebeu que a distância entre ele e o monstro não estava mais diminuindo. Baque! 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 Lumian finalmente chegou ao seu prédio semi-subterrâneo de 2 andares quando abriu a porta destrancada e pulou para dentro. Com um barulho alto, ele bateu a porta e rapidamente foi até o fogão, onde pegou um garfo de aço que estava encostado na parede. Então ele se concentrou na porta. Mas então, ele ouviu o som dos passos correndo do monstro desaparecendo. Ele esperou, mas o monstro não tentou bater a porta. Ele sabe que estou emboscado aqui. Lumian não conseguia acreditar que o monstro tivesse inteligência superior. Ele lentamente se moveu em direção à janela perto da porta e espiou para fora. De repente, um rosto apareceu no vidro, uma bagunça sangrenta, sem pele com dentes irregulares. Lumian congelou por um momento, seu coração quase parando. Para surpresa de Lumian, o monstro não tentou quebrar o vidro nem atacá-lo. Em vez disso, simplesmente encontrou seu olhar. Lumian saiu do torpor e recuou, brandindo o longo garfo com as 2 mãos. O monstro saiu da janela. Lumian observou com cautela, observando seus movimentos enquanto permanecia na névoa leve por um tempo antes de finalmente recuar de volta para as ruínas. Lumian estava perdido. Ele estava preparado para prender o monstro e escapar rapidamente do sonho, mas a criatura simplesmente saiu sem atacar. Depois de pensar um pouco, uma possibilidade ocorreu a Lumian. Talvez o monstro tenha medo de entrar na minha casa. Sim, não há nenhum sinal de dano à casa. No sonho, este é um lugar absolutamente seguro. Com essa percepção, Lumian sentiu uma sensação de alívio tomar conta dele. Lumian foi atingido por uma onda de exaustão no segundo seguinte. A curta perseguição exigiu mais dele do que uma tarde inteira de treinamento de combate. Lumian subiu as escadas até seu quarto, segurando firmemente o forcado e o machado nas mãos. Ao se deitar na cama, Lumian tentou adormecer. Lumian abriu os olhos, sentindo-se desorientado e tonto. Fora das cortinas, ainda estava escuro e a sala estava envolta em sombras. Por um momento, Lumian não conseguiu dizer se ainda estava no mundo dos sonhos ou se de alguma forma havia retornado à realidade. Mas então ele percebeu a falta da névoa cinzenta e o fato de estar de pijama, e percebeu que devia ter acordado. Acordei cedo por causa do susto, Lumian murmurou para si mesmo, inconscientemente dando tapinhas no bolso do pijama. Mas quando não sentiu o peso do Louis d'Or, sentiu uma pontada de decepção. Confirmou outro fato, que o dinheiro não poderia ser retirado do mundo dos sonhos. Lumian respirou fundo e se recompôs, seus pensamentos se voltando para um problema sério,
Como ele deveria lidar com aquele monstro impossível de matar? Embora Lumian soubesse que poderia contornar a área e entrar furtivamente, ele também sabia que esta não era uma solução de longo prazo. A possibilidade de encontrar monstros semelhantes no futuro sempre esteve presente, e ele não podia se dar ao luxo de arriscar sua vida por estar despreparado.